Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora atualizar as notícias do Timão porque caiu o transfer ban. Sim, o clube resolveu a dívida pendente com o Balbuena, eu vou te contar essa história. E tem uma declaração tão ridícula de um conselheiro do clube que a gente precisa registrar. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Rapaziada, a notícia é muito boa. O transfer ban foi derrubado. O Corinthians agora pode contratar jogadores. Eu imaginei que isso fosse acontecer e tá me chamando a atenção que nos últimos dias o presidente Augusto Melo conseguiu reunir para si e não medir esforços para tal. Às vésperas da votação do impeachment, construiu uma agenda positiva de vários fatos interessantes que estão construindo um dia a dia muito interessante para o Corinthians. Olha, nos últimos dias aí ele conseguiu realizar e efetivar a compra do Hugo Souza, não podia registrar o novo contrato, agora pode, derrubou o transfer ban, conseguiu viabilizar, não foi ele, mas assim, faz parte da sua gestão, né? Ele permitiu que isso acontecesse, o Pix da Gaviões da Fiel com a Caixa Econômica Federal para quitação da Arena Corinthians por parte do torcedor, e a gente está vendo uma mobilização aí fantástica, mais de 15 milhões, perto dos 20 milhões de reais em 2 dias de campanha, um negócio fantástico. São 700 milhões, mas do jeito que anda a coisa, é algo de realmente comemorar. Sem passar pelo Corinthians, sem passar pelo clube, indo direto para o banco para quitar a dívida do estádio. Entre outras questões, né, o Corinthians também está entrando na Câmara Nacional de Resolução de Disputas aí da CBF, com um acordo com o banco para que os credores, né, os clubes e os jogadores e os empresários que cobram do Corinthians por tantas dívidas recebam aquilo que tem de direito de forma parcelada e que o clube pague aquilo que é de direito para poder abater essa dívida tão absurda de mais de 2 bilhões. Tudo isso foi feito nos últimos dias. Afora o resultado dentro de campo que está resolvendo, né? O Corinthians contratou muito bem, escapou de um rebaixamento, está beliscando uma vaga na Libertadores. O Augusto conseguiu isso. E a última delas é agora essa queda do transfer ban, que eu sabia que isso ia acontecer até o momento, né, do registro ali em janeiro, quando a janela fosse aberta, para contratar outros jogadores, para registrar outros jogadores. Não era um valor tão grande assim, a gente está falando de 7 milhões de reais, foi a dívida cobrada pelo Balbuena por essa segunda passagem, em termos do futebol a gente está falando, evidentemente, né? Mas o Corinthians pagou cerca de 4 milhões, de 4 a 5 milhões, acabou se acertando com o zagueiro paraguaio e com isso comunicando à FIFA, derrubando o transfer ban, que era o bloqueio para que o Corinthians pudesse registrar jogadores. A nota foi o seguinte: o Sport Clube Corinthians Paulista informa que através de seus departamentos jurídico e financeiro concluiu todas as obrigações com o zagueiro Fabiano Balbuena, que teve sua segunda passagem no clube no ano de 2023, disse o clube em comunicado à imprensa. Então, está resolvido, está finalizado e o Corinthians agora está liberado para contratar jogadores. Cara, que legal a gente está vendo nos últimos dias aí um Corinthians que está se reorganizando, é uma gestão que, embora no início atrapalhada, com confusões, com pessoas saindo, com algumas denúncias, aquela coisa toda que até agora não foram comprovadas, a gente está vendo uma tentativa nessa gestão, né, de corrigir problemas de gestões passadas. E o caso do Balbuena é mais um dos tantos casos ignorados por gestões amadoras, incompetentes e que destruíram o clube. Por mais que o Augusto Melo possa ter problemas ali na frente, a gente não sabe, né? Nunca sabe o que pode acontecer. Por mais que ele tenha tido dificuldades em escolher as pessoas certas no início da sua gestão e até mesmo uma inabilidade política de se expressar e por conta disso acabou sofrendo muito, por mais que tudo isso aconteça, tenha acontecido, é natural, é sabido, é notório, é visível que essa gestão está tentando apagar, varrer tudo de sujo que foi feito nos anos anteriores. Então, é um trabalho difícil, hercúleo e que vai demandar tempo. Mas, enfim, essa primeira medida que precisava acontecer foi feita. Agora, eu preciso falar com vocês sobre um episódio lamentável que aconteceu nessa noite na Rádio Bandeirantes com os meus amigos lá, meus colegas, né, o João Paulo Capelanes, Alexandre Pretzel, o Ricardo Capriotti, porque deu entrevista o presidente, o nome máximo do CORE. O CORE é o Conselho de Orientação, que é um órgão que faz parte do Conselho Deliberativo, que tem ali ex-presidentes, Mário Gobi, Duílio, Andrés, Roberto de Andrade,
entre outros conselheiros. E esse conselho, inclusive, sugeriu que o presidente Augusto Melo fosse afastado imediatamente do cargo. É uma sugestão, mas também tem a ver com a pressão que o Augusto está sofrendo para que os conselheiros votem pelo impeachment. Seria na quinta-feira, agora na próxima segunda-feira. O nome mais forte do CORE, o presidente do CORE, é o Miguel Marques e Silva. Ele deu uma entrevista e foi questionado especificamente sobre algumas situações, como, por exemplo, da transparência, né? Por que o voto é secreto? Por que eles não abrem o voto? E ele disse que não, eu não vou abrir meu voto, eu sei em quem vou votar, os meus amigos sabem que eu vou votar, mas eu não vou. Poxa, mas eu não estou falando sobre transparência, transparência é da diretoria anterior, disse o Miguel Marques e Silva. Aí, ele é questionado se, poxa, a torcida merece saber o que os conselheiros estão fazendo. O clube, afinal, é da torcida. Eis que ele responde, abre aspas, o clube não é da torcida, o clube é dos associados. Eu sou um representante dos associados e não dos torcedores. Então quer dizer que o clube não é da torcida, o clube é de quem paga uma mensalidade? Também é. Mas e a esmagadora, imensa e estratosférica maioria do povo que abraça esse clube, que é apaixonado por esse clube, quer dizer que o clube não é da torcida? Que coisa absurda, como esse cara, como um sujeito desses tem um cargo tão importante. Eu acho que esse CORE não é tão importante assim, mas enfim, a ponto de sugerir o afastamento de um presidente, um órgão que tem ali ex-presidentes que passaram pelo clube, que é um órgão do Conselho Deliberativo que tem como, sei lá, premissa fiscalizar o clube, monitorar o clube. Como que um sujeito desses, que não faz a menor ideia do que é o Corinthians, né? Eu aqui, que não nasci em São Paulo, que não acompanho o Corinthians desde sempre, que moro em São Paulo tem 9 anos e que acompanho o dia a dia, que tenho familiares corintianos e que aprendi a respeitar e admirar esse clube, conheço a história desse clube, conheço a história e sei que esse clube ele é feito pela torcida. A torcida é a base de ser esse clube, é a razão de existir desse clube. Como que um cara que representa um órgão dentro do clube me fala uma atrocidade dessas, de que o clube não é da torcida? E ainda mais nesse momento em que a torcida carrega o clube, dá às vezes o que não tem para pagar uma dívida que incompetentes fizeram, para entregar ao clube um estádio e dizer, tá aqui, eu faço parte, mas o clube é mais importante. Eu estou abrindo mão do meu cafezinho, da minha conta de luz, de um valor que eu poderia comprar um presente de Natal para um afilhado, para um sobrinho, mas eu estou aqui destinando esse valor porque eu quero fazer parte. Porque esse é o torcedor do Corinthians, que a vida inteira, até 1990, vivia de Corinthians, que depois de 23 anos sem ganhar um título, comemorou um paulista porque vivia de Corinthians, não de títulos. Esse torcedor que vive de Corinthians na derrota, na vitória, no empate, na tristeza, no sofrimento, no que quer que seja, a única coisa que ele exige é entrega dentro de campo. Esse torcedor carrega esse clube. E esse cara que está lá dentro não entende isso. Que coisa absurda, gente. Caramba, é inacreditável que um cara fale um negócio desses. Isso deveria ser passível de exclusão definitiva de qualquer cadeira, de qualquer resquício, de qualquer... Esse cara não pode passar na porta do Parque São Jorge, com todo respeito. Esse cara não pode passar na frente da Avenida Parque São Jorge, lá 777, não pode. Esse cara tem que ser escorraçado do clube. Esse cara não tem condições de representar o clube, representa os associados. Mas vem cá, tchê. O clube do povo, o Corinthians que tem como base a sua torcida, o cara me fala uma atrocidade dessas. Olha, infelizmente, eu tenho que dizer para você, torcedor do Corinthians, que o Corinthians, como eu já falei, não é feito só de você, torcedor. É feito de sedentos pelo poder,
é feito de anticorintianos dentro do próprio clube, que querem ferrar o clube em prol do próprio poder. Eles estão preocupados consigo, com o próprio poder e o próprio ego. Eles não estão preocupados com o clube. O que eles estão fazendo nessa semana mostra exatamente isso que eu estou dizendo. Eles não querem saber do clube, do resultado, da torcida. Eles não estão nem aí. Eles querem poder. Eles querem ficar lá, mandando, dominando e se perpetuando no poder. Isso tem que acabar. Eu não sei como, mas isso não pode continuar. Vamos começar sobre o Wendel, tá? O Wendel, lateral esquerdo, 31 anos. Deixa o like aqui. Jogador revelado pelo Grêmio. 7 temporadas no Bayer Leverkusen, da Alemanha. Depois das 7 temporadas, ele se transferiu para o Porto, né, de Portugal. Jogador com diversas convocações para a seleção brasileira, tá? E é um atleta que está na mira do Corinthians. O Corinthians abriu negociações com o Wendel, tá? Com os representantes do Wendel. Não é que o Corinthians colocou ele na lista de reforços, porque eu já citei vários nomes que estão na lista de reforços para o ano que vem, nomes que não estão, né? Mas no caso do Wendel, já é uma coisinha mais avançada. O Corinthians fez realmente, né, uma consulta ao Wendel, mas já abrindo, né, negociações para que o jogador venha se transferir para o Timão na próxima temporada. Fabinho Soldado, que está cuidando desse negócio. Eu fiz uma apuração com o Klaus, a gente conseguiu colher a informação de que o Wendel realmente negocia com o Corinthians, com São Paulo, tem, né, sempre as portas abertas no Grêmio, né, que foi o que a gente ouviu, e que o Wendel está muito interessado em voltar ao Brasil em 2025. Por quê? Tá? Porque ele pensa, né, ele visa disputar a Copa do Mundo de 2026. Então, a intenção do Wendel realmente, tá, é voltar ao futebol brasileiro na próxima temporada, e 31 anos, e por isso que ele quer voltar ao Brasil por conta da Copa do Mundo. O Corinthians fez daí os Corinthians abriu, né, a negociação com o Wendel. Ele tem contrato até o meio do ano com o Porto. O que isso quer dizer? Que agora, já em janeiro, ele pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube do futebol brasileiro. Agora o Corinthians precisa tentar primeiro vencer a concorrência de São Paulo, né, e outros clubes aí que estão interessados no Wendel, para depois, né, o Corinthians, né, enfim, claro, né, avançar mais em relação ao jogador. O que o Corinthians precisa fazer? Tentar conseguir a liberação do jogador, né, antes do meio do ano, que aí você já começa, tá? Você já começa aí a temporada já com o Wendel ali como titular. Eu acho um grande reforço, porque é o seguinte, é um jogador que teve uma estabilidade muito boa no futebol europeu. Eu não acho que é um jogador velho, hein? Eu não acho o Wendel um jogador velho, tá bom? Acho um jogador interessante, até porque nós estamos falando de uma carência, né, no futebol brasileiro, que é a lateral esquerda. Se não contratar o Wendel, por exemplo, que está livre no mercado, o Wendel joga mais que o Arana, diz o Fernando Gama. Cara, o Arana não joga bola há muito tempo. Não joga bola há muito tempo o seu Arana, tá? Enfim, se não buscar o Wendel que está livre no mercado, quem chama de velho ou ruim nem deve saber quem é o Wendel. É verdade. O cara é bom, pô, tá? O cara é bom jogador. O Wendel é muito bom. O Wendel para lateral é velho, sim. Eu não acho. Vocês não estão achando que é o Wendel que jogou no Corinthians, né, velho? Tô falando do Wendel, né, lateral do Porto. É bom jogador, velho. Agora o Roleiser, né? O Roleiser. O Roleiser é um meio atacante de 24 anos que o Corinthians tem interesse, já não é de hoje, desde quando ele estava no Estudiantes, tá? Aliás, né?
se você quiser vencer na vida, estude antes. O Corinthians fez uma consulta ao Benfica, querendo saber a possibilidade de um empréstimo do Roleiser, Benjamin Roleiser. O Corinthians ouviu do Benfica aquilo que o Santos já havia escutado com o Alexandre Galo, que foi lá negociar para tentar a contratação do camisa 10. Eles ouviram que o Benfica não tem o desejo de negociar o jogador, só se for em definitivo. Então, a questão envolvendo... Deixa o like aí, tá, gente? A questão envolvendo o Corinthians, né, e o desejo de contar com o Roleiser é que o Corinthians já ouviu um não em relação ao empréstimo do atleta. Então, as coisas estão avançando. Fabinho Soldado é um cara que trabalha, né? Ele que está analisando tudo isso que a gente ouve de mercado agora. Então, o Roleiser só se foi em definitivo, tá? Valor que o Corinthians ouviu, tá? Ouviu em relação a Roleiser, 15 milhões de euros, 94 milhões de reais, tá? Então, nós estamos falando de uma grana pesada. Lembrando que o Benfica pagou 9 milhões de euros pelo Roleiser. Cara, o futebol brasileiro e os nossos dirigentes é uma vergonha. Porque o Benfica contratou o cara por 9 milhões de euros no futebol sul-americano e hoje está querendo vender o cara por 15. Samir, normal, né? Comprou mais barato para vender mais caro. Normal se ele estivesse brilhando por lá. Tudo bem que se ele estivesse brilhando por lá, o Roleiser estaria sendo vendido hoje para a Inglaterra por 40 milhões de euros, 50. Mas no caso do Roleiser, ele fez 10 partidas com a camisa do Benfica. Somente 10. Somente 10. Das 10 partidas que ele fez, né, o nosso querido Roleiser, enfim, quase não foi titular. E o cara, onde eu quero chegar? O cara está desvalorizado, não deu certo e ficou mais caro. Agora, aqui no Corinthians, você chega e fala o seguinte: amigo, eu tenho aqui eu tenho uma proposta para fazer para você. Qual é a proposta? É tipo a Acabe, né, com a vinha de Nabote. Me dá aí o teu jogador. Aí os caras dão. Entendeu? Lá no Benfica, o Lucas Veríssimo já era caro por causa disso. O Lucas Veríssimo não deu certo no Benfica, tá? Tudo bem que no começo deu certo, que ele até ia para a Copa, não foi porque sofreu aquela lesão ligamentar lá, a cirurgia. Ele vinha de uma cirurgia ligamentar, não estava sendo utilizado e o Benfica estava vendendo mais caro do que pagou. E agora com o Roleiser era a mesma coisa. Roleiser, amigo, tá? Então, 15 milhões de euros. Eu pergunto para você, você pagaria 15 milhões de euros em Roleiser, jogador de 24 anos? Cuidado já para não sair falando não de cara. Por quê? Eu vou jogar uma seta na sua cabeça. Para dar a minha opinião, se eu pagaria 15 milhões de euros no Roleiser, eu tenho que esperar uns 2 meses para saber se o Corinthians vai quitar a Neoquímica Arena. Porque se quitar a Neoquímica Arena, vai sobrar uma graninha aí, velho. Vai sobrar uma graninha aí. Entendeu? Vai sobrar uma graninha. Então, se sobrar uma graninha, quem sabe, né, a gente voando. E eu sei que é o que o Corinthians ouviu, o Benfica baixa um pouco isso. Então você pode comprar o Roleiser por 12, por 13, não sei. O Luiz Henrique pagaram quanto? E valeu a pena, não valeu? Não valeu? É o que eu penso. O Luiz Henrique não valeu a pena no Botafogo? O Botafogo pagou quanto? 20, não foi? Às vezes vale a pena. É que eu não sei se o Roleiser é mais ou menos decisivo do que o
do que o Luiz Henrique. Agora, hoje, no cenário atual, eu não pagaria. Eu só pagaria se o Corinthians estivesse com a arena quitada. Ou melhor, eu pensaria em pagar o Roleiser, amigo, se o Corinthians estivesse com a arena quitada. Hoje é o jogador aí que, né, o Corinthians foca, né? Foca para a sequência aí do trabalho e planejamento de Fabinho Soldado e companhia.